Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Guilherme, boa noite, Carol, boa noite, Soraya, Luciana, Cláudia, Dark, Luísa. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Vamos aguardar um minutinho que o nosso convidado já deve entrar. Boa noite, Paula. Boa noite, Renata. Nosso convidado de hoje é o Aloísio Sônego. E ele vai falar para nós o tema A Vida é a Maior Dádiva do Criador. Então, a gente, aproveitando esse mês de setembro, Setembro Amarelo, então a gente tem esse tema para hoje. Boa noite, Eda. Boa noite, Cris. Nosso convidado já entrou aqui. Aqui para ele poder entrar aqui conosco ao vivo. Boa noite. Oi, boa noite, Heloíse. Prazer, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, coisa boa. Estou falando com o pessoal aqui sobre o nosso tema de hoje, Aproveitando esse Setembro Amarelo, Que o tema hoje que você vai falar para nós, que a vida é a maior dádiva do Criador, Muito bonito esse tema, muito inspirador. Estamos aguardando ansiosos. Na verdade, a mensagem, não é nossa, É uma mensagem de Jerônimo Mendonça, que numa das palestras que ele faz, ele começa com essa frase. Ele fala assim, a vida é a maior dádiva do Criador. Você não acha? E ele vai fazer uma série de reflexões, Então a gente achou muito oportuno estarmos trazendo esse tema muito importante, sobretudo neste mês que a gente comemora o Setembro Amarelo, embora a gente possa dizer que não é só em setembro que as coisas acontecem, mas como é o mês que se comemora é um enfoque maior, A gente então está trazendo esse tema para nossas reflexões. Ótimo, muito bom, excelente. Então, acho que já deu o horário, vamos fazer a nossa prece inicial, para que a gente possa começar a falar sobre o assunto. Então, nós vamos, nesse momento, agradecer ao nosso Pai maior, nosso Pai amado, pela dádiva da vida, agradecer ao nosso Mestre amado Jesus, nosso guia, por nos ter mostrado o caminho para conduzirmos nossa vida, por nos ter mostrado a importância do amor. Que a espiritualidade amiga possa agora, nesse momento, nos auxiliar para o entendimento das reflexões que hoje faremos, que possamos sermos auxiliados e auxiliar aos amigos, aos irmãos, que necessitam, às vezes, de uma palavra amiga, de uma palavra de coragem, de ânimo, de esperança. Que o nosso irmão Aloísio possa também ser inspirado por seus mentores e que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo esse momento de aprendizado que nos é oferecido hoje. Agradecemos, Senhor, e pedimos que esteja sempre conosco, hoje e sempre. Então, Aloísio, a palavra é sua, fique à vontade. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar os amigos que estão chegando aí no nosso... Amigos que sempre estão nos acompanhando nas nossas lives. Nós fazemos de segunda a sexta-feira pelo
reflexões.aloysio, né, esse perfil que nós criamos, onde nós fazemos lives sempre às 22 horas, envolvendo mensagens de Jerônimo Mendonça. Nós trouxemos para a noite de hoje esse tema que eu considero muito oportuno, que é: a vida é a maior dádiva do Criador. Essa frase, inspirada em Jerônimo Mendonça, nos traz profundas reflexões. Quem não conheceu Jerônimo Mendonça, quem não conhece a biografia de Jerônimo Mendonça, muitas vezes não sabe as dificuldades, os percalços que ele enfrentou na sua vida. Jerônimo Mendonça nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e veio a desencarnar em 26 de novembro de 1989. Esteve encarnado nesta última encarnação 50 anos. Desses 50 anos, ele praticamente passou 30 anos numa cama ortopédica, privado da visão, privado dos movimentos, e foi passando por processos graduais de dificuldades, com problema de uma artrite reumatoide que foi inchando os seus nervos, os músculos, tudo mais. E por conta disso, ele passou pela bengala, da bengala à muleta, da muleta para uma cadeira de rodas, da cadeira de rodas para uma cama ortopédica. E se não bastasse tudo isso, ele teve a infelicidade de ter que extrair um olho, e depois o outro olho, por causa do problema, o cérebro estava comprimindo a caixa craniana dele, né? Então teve que extrair os olhos. E por conta disso ele ficou cego e tetraplégico. Jerônimo Mendonça tinha tudo para desistir da vida. Ou tudo para não fazer absolutamente nada. Poderia viver da mendicância, poderia viver da misericórdia da população, viver às custas de tantas e tantas instituições, mas ele não se deu por vencido. Certamente um espírito de uma envergadura muito grande, porque uma prova dessa natureza, a gente costuma dizer, não é para qualquer um. Não é para qualquer espírito que se propõe a passar por uma prova, superar todas as suas dores, todas as suas dificuldades, e não obstante, ir à luta. Ir à luta, mas que a gente fala assim, não um trabalho pequeno, mas um trabalho de um gigante, tanto que ele era conhecido como gigante deitado. Jerônimo Mendonça, não obstante todas as suas dificuldades, ele construiu uma gráfica, 2 centros espíritas, gravou 2 LPs, escreveu 5 livros, e além do mais, percorreu o Brasil inteiro levando palavra de consolo, de acolhimento a tantas e tantas criaturas. Pessoas que aparentemente tinham uma vida normal e Jerônimo ainda as consolava. Quando a gente pensa nesta frase, a vida é a maior dádiva do Criador, é aquilo que a gente tem que agradecer imensamente a Deus, nosso Pai. A oportunidade que temos desta encarnação. Uma encarnação bendita, onde nós podemos estar, muitas vezes, passando por dificuldades, passando por dores, por sofrimentos, mas essas dores, esses sofrimentos que vão nos redimir, que vão nos dar um alento, um impulso, para que a gente consiga realmente atingir a nossa tão necessária evolução espiritual. E a gente sabe que a evolução não dá saltos. Cada um de nós vai passando pelos seus percalços. E muitos de nós reclamamos sobremaneira de muitas e muitas coisas da nossa vida. Uma pequena dor de cabeça já ficamos prostrados na cama. Ou temos alguma dor, aquelas dores da alma que falam fundo. E a gente fala assim, meu Deus, quantas e quantas dificuldades que a gente encontra, irmãos passando por situações muito maiores que nós. E quando a gente se compara com a vida que Jerônimo Mendonça teve, e não obstante, a gente podia falar, mas ele só tinha esse problema? Só tinha esse problema. A pressão do Jerônimo caía muitas vezes a quase a 0. Ele tinha dores atrozes no peito, tomava 10 comprimidos de Zordil por dia.
precisava muitas vezes estar colocando um saco de areia de 30 quilos no peito. Não obstante, tinha uma queimação por dentro do seu rosto que precisava, quando fazia as palestras, um ventilador voltado para ele o tempo todo. Dormia no máximo 2 horas por noite. E não obstante, estava sempre ali disposto a dar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para tantas e tantas pessoas necessitadas. Quando a gente se vê, muitas vezes, reclamando de muitas questões da nossa vida, o reclamando por isso, por aquilo, a gente se espelha no exemplo de Jerônimo, na vida dele, e a gente não tem o que reclamar. Na verdade, a gente tem que agradecer a Deus pelo dom da vida, como ele nos concedeu. Temos a possibilidade de andar, de caminhar, de sorrir, de falar. Quantos e quantos irmãos padecem de atrocidades? Então, irmãos, eu sei que o momento não é fácil. Nós estamos passando por uma pandemia que mexeu com as estruturas mentais de todos nós. Quem dentre nós, eu lembro até a última vez que estive nesta casa, conversando com o nosso querido Augusto, e a gente comentou até uma situação. Quem dentre nós poderíamos falar que não tivemos um momento de surto, um momento de pânico, de desespero, por conta dessa situação nova a que estamos submetidos? Mas a gente tem que ter a fé, é a esperança que nós não estamos sozinhos. Acima existe um Deus maior que nos ama profundamente. Ao nosso lado está sempre o nosso Mestre Jesus, que falou para nós: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Então, irmãos, quando estivermos passando por uma dor muito difícil, com uma dificuldade tremenda, e a gente sabe que essas dores, elas chegam, às vezes, naqueles momentos que a gente nem menos espera, é o momento de voltar os nossos olhos ao nosso Mestre Jesus e falar: Jesus, o fardo está pesado, me ajude a carregar esse fardo, está muito difícil. E entrega as suas dores, entrega as suas dificuldades ao nosso Mestre Jesus, mas entrega de coração, de peito aberto. Muitos de nós não temos essa entrega, não conseguimos nos entregar a Deus, resistimos. A nossa fé é vacilante. A gente acredita, mas duvida ao mesmo tempo, e fica difícil. Fica muito difícil para a gente conseguir superar essas dificuldades, porque nem nós acreditamos em nós. Muitas vezes duvidamos da nossa capacidade de vencer os vícios, as dificuldades, as dores. E quando a dor é da alma, irmãos, é difícil, porque aquela dor, uma dor de cabeça, você toma um analgésico, dali a pouco passa. Mas as dores da alma, elas falam fundo no nosso peito. E é difícil realmente, a gente sabe, nós somos humanos. Mas se nós não tivermos a fé, não tivermos a esperança que dias melhores virão, fica realmente muito difícil. Temos que ter a certeza inabalável que, acima das nossas dores, das nossas dificuldades, Deus, nosso Pai, está olhando por cada um de nós. Nós não estamos jogados aqui, Deus não está jogando dados conosco, não nos quer nos fazer sofrer desnecessariamente. O sofrimento, ele tem uma causa, que é o nosso burilamento espiritual. Então, quando estivermos passando por dificuldades, passamos por dores, por sofrimentos, é fundamental que a gente recorra, primeiramente, ao nosso Mestre Jesus. E também, quando você está perdido, muitas vezes, recorra a um amigo, recorra a alguém que possa te auxiliar. Não guarde a sua dor somente para si, não seja egoísta a esse ponto. Abra o seu coração, permita-se chorar, permita-se desabafar. Porque se Deus nos concedeu o dom da vida, Ele quer que a gente aproveite a cada instante, a cada momento isso que nós estamos passando. É importante, é fundamental que a gente aprenda e aproveite a lição. Porque senão, não vai adiantar. Não vai adiantar a gente desesperar sem ter a fé, sem ter a certeza, sem ter a esperança de que dias melhores virão, como eu disse. Lembro até nesse momento que quando o Chico estava passando por uma dificuldade tremenda, ele chegou e pediu para Emmanuel levar
um pedido à Mãe Santíssima. E Maria de Nazaré mandou um recado para o Chico. E era uma frase simples. Isso também passa, ou tudo passa. Então, irmãos, estamos passando por essas dificuldades, mas tenhamos a fé, a esperança e a certeza de que essas coisas passarão. Como tudo passa, assim como as nossas dores passarão, as nossas alegrias, os nossos momentos de felicidade também passarão, porque eles fazem parte da nossa jornada evolutiva. A nossa vida é feita de altos e baixos. E é importante que quando estivermos lá em cima, a gente olhe para os nossos irmãos que estão lá embaixo e que a gente estenda a mão para aquele irmão que caiu, que a gente estenda a mão e auxilie aquele irmão necessitado. Porque amanhã depois poderemos ser nós que estaremos lá embaixo e vamos necessitar, sem sombra de dúvida, do apoio, da ajuda de nossos queridos amigos. Lembrarmos sempre da nossa prece sincera. E não precisa ser uma prece decorada, não precisa ser uma prece rebuscada, com palavras bonitas. Jesus, me ajude, estou precisando. Um pedido de socorro naquele momento difícil. Então, não tenhamos medo, não tenhamos dúvida, acreditarmos na providência divina. Tenhamos a certeza absoluta de que isso tudo vai passar. E quando estivermos vencidos as dores, as dificuldades, certamente vamos estar alegres e felizes. E a gente olha um pouquinho para trás e fala assim, olha, até que não era tão difícil, até que não foi tão dolorido aquilo que eu passei. Extremamente difícil, como a nossa irmã está dizendo, o desencarne de um filho realmente extremamente doloroso. E sabemos que essas dores cortam o nosso coração. Cortam o nosso coração. Mas a doutrina espírita, irmã, ela nos dá a certeza. Ela nos dá a certeza de que a vida continua. E isso, a doutrina é consoladora, por isso ela fala assim, é uma separação apenas do plano de vista físico. Do ponto de vista físico, porque os nossos irmãos que partiram para o plano espiritual estão do outro lado, acompanhando a nossa jornada evolutiva, vibrando, orando por nós, e o reencontro certamente será magnífico, será maravilhoso, mas teremos que esperar o momento certo desse reencontro. Cada um de nós tem um tempo, tem uma jornada evolutiva. Tenha fé, irmão, que nós vamos vencer essas dificuldades. Você vai ser feliz. Sabe por quê? Porque a felicidade representa uma modificação no nosso interior. O seu filho, com certeza, está do outro lado, amparado por seus familiares queridos. Assim como nós estamos aqui com os nossos entes queridos. Cada um de nós está aqui amparado, acompanhado. E eles só fizeram uma jornada antes de nós. Partiram antes que a gente, sim. É difícil, a gente pode dizer. Não dentro do processo natural, a gente imagina que os nossos avós, os nossos pais, depois a gente, depois os nossos filhos. Mas Deus, Ele sabe, Ele está acima de tudo. Ele está sempre nos apoiando, nos dando o apoio necessário. Basta que a gente tenha fé, a certeza inabalável. E lembro quantas e quantas mensagens o nosso querido Chico Xavier não trouxe do mais além, né? Mensagens do além, livros mensagens que o Chico trouxe, trazendo relatos de entes queridos que partiram para o plano espiritual. Então, a certeza de que a vida continua é inabalável. Isso é uma coisa fantástica. E a vida que Deus nos concedeu, ela traz para nós esses momentos de provações. São provas difíceis, sem sombra de dúvida. Mas Deus não dá fardo nenhum mais pesado do que podemos carregar. A gente analisa a situação de Jerônimo, certamente. O espírito tem uma envergadura para passar por provas dessa forma. Passar mais de 30 anos numa cama ortopédica, cegos dos olhos, sem movimento, a única coisa que ele tinha era a fala e a inteligência.
Isso é uma prova difícil, como todas as outras provas que nós passamos pela nossa jornada. Nós temos que agradecer, na verdade, porque por maiores que sejam as nossas dores, as nossas dificuldades, é um momento passageiro, que nós, infelizmente, comparamos a nossa vida como se fosse somente esta. E a vida, ela é única. De encarnações em encarnações nós estamos vivendo, nós estamos passando por ela e vamos seguindo a nossa jornada evolutiva. Eu tenho uma frase que eu trouxe que é muito interessante, gostaria até de compartilhar com todos. Todos os dias, Deus nos contempla com muitas vitórias, conquistas, bênçãos e dádivas. Mas a maior delas, Deus nos dá a cada amanhecer, que é a graça de poder abrir os olhos e contemplarmos o novo dia e escrevermos mais uma página no livro da vida. Esta, sim, é a grande bênção, aí a nós cabe a humildade de dizermos: muito obrigado, Deus. Na verdade, Deus não nos desampara. Nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos anjos de guarda, nós temos os nossos entes queridos que partiram antes de nós, que estão lá, os nossos espíritos afins, que estão amparando a cada um de nós. E acordarmos pela manhã, agradecermos a Deus pela bênção da vida. Porque a gente sabe que estamos apenas e tão somente 1/3 da humanidade terrena encarnada no planeta. 2/3 da humanidade está no plano espiritual. Então nós temos que aproveitar a cada dia, a cada momento. As lições de ontem vão servir de base, de sustentação para que a gente possa escrever um novo dia, um novo capítulo na jornada da nossa existência. E quão é importante termos a cada dia uma página nova. Não reclamarmos do passado, não reclamarmos das nossas dores, mas transformarmos, ressignificar aquele momento. Lembro até de uma frase muito importante de uma amiga nossa. Já numa certa idade, ela foi acometida de um câncer de mama, e naquele momento, uma pessoa do bem, uma pessoa que faz muita coisa boa para muitas pessoas, no momento que ela teve essa notícia, ela chegou e não se deixou abalar. Em vez dela começar a falar: meu Deus, por que eu? Por que para mim? Com tanta gente ruim aí veio ser justamente para mim? Não disse isso. Ela disse: para quê? Qual a razão desta doença? O que ela quer me ensinar? Qual é o momento, a razão e o fato dessa doença chegar para mim? E a partir do momento que ela fez esse pensamento, buscou ajuda, fez o seu tratamento e graças a Deus ela superou. A forma de encararmos, a forma de passarmos pelos problemas modifica sobremaneira. Modifica sobremaneira porque cada um de nós podemos passar pelo mesmo problema e reagirmos de forma diferente. Nós trazemos o exemplo daquela questão muito própria, todos vocês já talvez conheçam, com alguns elementos. Se nós pegarmos, por exemplo, a cenoura, que é dura, que é rígida, e colocarmos na água fervente, ela vai se transformar numa coisa mole. Se nós colocarmos o ovo, que é frágil, na mesma água fervente, ele vai ficar rígido. Desculpe. Ele vai ficar rígido. Agora, se nós colocarmos nessa mesma água fervente o café, ele vai se transformar numa bebida que vai ser prazerosa e é agradável, claro, obviamente, de acordo com o gosto de cada um. Então, o elemento, o fogo é o mesmo, a água fervente é a mesma, as pessoas que podem ser simbolizadas por esses elementos que nós colocamos na água. Então, aquela pessoa que era rígida, que tinha preceitos rígidos, firmes, ela passando pelo fogo e pela água, ela se transforma provavelmente numa situação mais mole, amolecida. Uma outra questão, passando pelo mesmo elemento, ela se transforma numa coisa mais dura. E o que é o objetivo nosso? É nos transformarmos nesta bebida
magnífica e fantástica que vai servir de alimento para nós. Então vejam que cada um de nós podemos passar pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, mas cada um de nós vai reagir. E não compete a nós fazermos julgamento de valores. Julgamento de valores. Ah, mas fulano está passando por isso. Isso aí é muito fácil. É fácil você estar do lado de fora. A gente costuma dizer que para saber o que uma pessoa exatamente sente, você teria que estar no corpo dela, calçando o mesmo sapato dela e caminhando pelo mesmo terreno que ela caminha. Aí você poderia dizer, situações semelhantes são semelhantes, não são iguais, não são idênticas. Então, não dá para fazer juízo de valores. Não dá para colocar uma tábua rasa dizendo assim, ah, isso aí é isso, aquilo outro. Não. Cada um de nós trazemos a nossa forma de agir e reagir em face de alguns problemas que a gente passa. É importante que a gente tome consciência disso para não fazermos julgamentos precipitados, para não julgarmos o nosso semelhante, para não criarmos definições preconceituosas em relação a isso, em relação àquilo. A grande certeza inabalável que a vida é a maior dádiva da natureza, porque Deus nos concedeu e criou-nos a todos dentro do mesmo preceito, nos criou a simples ignorantes. E essa ignorância não é no sentido pejorativo de faltar do conhecimento, é no sentido de faltar o conhecimento, que todos nós ignoramos algo em relação a determinadas coisas. E as vivências que vamos tendo, as nossas vidas sucessivas, vão nos dar seguramente o amparo para que a gente consiga galgar novos degraus nessa jornada evolutiva. Agora, como é importante a gente ter a consciência que nós não vamos subir sozinhos. Nós não vamos subir sozinhos. Não dá para a gente subir sozinho, porque é uma escada que depende de estender a mão para o irmão que está abaixo de nós e darmos a mão, requerendo a mão daquele irmão que está acima de nós. Costumo dizer sempre que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só vai conseguir voar, atingir a nossa tão necessária evolução espiritual se nós estivermos abraçados uns aos outros. Abraçados uns aos outros, sermos solidários com tantas pessoas solitárias no mundo. Não é pela quantidade de pessoas que existem numa cidade que você pode dizer que ela não está solitária. Quantas dores, e a gente fala também, lembrei agora nesse momento, que a gente dá um ênfase muito maior, sem sombra de dúvida, para o Setembro Amarelo, mas não podemos, de forma alguma, irmãos, deixarmos de lembrar nos outros meses do ano. Ah, passou o Setembro Amarelo, acabou o problema? Não, muito pelo contrário. O mês de setembro dá um ênfase maior, há um acolhimento, há um atendimento maior, as pessoas estão pensando, mas quantos e quantos irmãos, que a gente não sabe, fica sabendo, claro, né, que acabam entrando em momentos de depressão, de crises existenciais em pleno mês de dezembro, em mês das festas, né, as festas natalinas, a passagem do ano, e quantos e quantos irmãos solitários perambulam pelas ruas sozinhos, abandonados, sem um carinho, sem um apoio. Então, não vamos apenas e tão somente focar no mês de setembro. Vamos lembrar, vamos estar sempre próximos dos nossos semelhantes, olharmos nos olhos, porque às vezes as pessoas não conseguem falar, não conseguem exprimir o que está dizendo. Às vezes, se você chegar, claro, agora a gente ainda está na nossa fase difícil ainda, mas dar aquele abraço, sabe? Meu irmão, estou aqui. Chore se precisar, né? Fale tudo que você precisar, estou aqui para te ouvir. E não tenhamos a pressa de para dar a receita pronta e acabada. Que nós, infelizmente, somos muito... Quando às vezes as pessoas nos procuram por algum problema, por alguma dor, por alguma dificuldade, a gente já quer dar a nossa receita. Toma nota, irmão. Faz isso, faz aquilo outro. E o irmão não está precisando de uma receita pronta e acabada. Ele está precisando apenas e tão somente desabafar.
colocar para fora. Não importa se ele já repetiu 10, 20, 30 vezes. A caridade se faz também dessa forma. A caridade de ouvir, a caridade de escutar. Sabe? Porque às vezes as pessoas ouvem, mas não escutam, não prestam atenção. Entra por... fica aquela coisa repetida. Não, preste atenção, desligue teu celular, olhe nos olhos daquele irmão. Quão importante, mesmo hoje em dia com a máscara, as pessoas criou esse distanciamento, mas o olhar fala, o olhar sorri. Eu estou aqui. Lembro até do Toy Story, né, que é uma frase muito importante. Amigo, estou aqui. Quão importante você ter um amigo naquela hora de dificuldade, que você possa falar, você pode se abrir, sem qualquer juízo de valor que ele vai falar, pensar de você. Então, agradecer a Deus a bênção da vida é olhar também aquele irmão que está, às vezes, numa situação inferior a nós. E já comentei em nossas lives que a gente faz, que eu também não entendi há muito tempo. Por que as pessoas pediam para orar por elas? Olha, ora por mim. A gente estava pensando um tempo atrás, fala assim, mas por que as pessoas pedem para orar? Por que precisa de um intermediário? Por que a pessoa não pode, ela mesma, orar a Deus diretamente? Diretamente, né? Sem intermediário. E até que uma vez tive uma intuição que veio mais ou menos da seguinte forma. Estamos caminhando nós dois por uma determinada estrada, e eis que de repente eu tropeço e caio. Naquele momento que eu tropecei e caí, eu vou precisar da sua ajuda para que me dê a mão, para que eu consiga me levantar, reerguer e caminhar novamente. Porque às vezes, naquele momento que eu caí, eu não vou ter força suficiente para me levantar. Então você estende a mão para mim e me auxilia a levantar e me colocar de novo na estrada, no meu caminho. Só que amanhã as situações invertem e nós estamos novamente caminhando, só que aí você que cai. Você que cai e você vai precisar da minha mão, da minha ajuda, para que você consiga se levantar. Então, por isso que eu falo, estamos todos juntos. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é tão rico que não precise de alguém para ajudá-lo e nem tão pobre que não tenha nada para oferecer. É importante que a gente faça essas reflexões, que a gente se conscientize que se hoje estamos na condição de ajudar, que bom que é esta. Podemos ajudar na comemoração de São Francisco, que eu possa, né, dar do que receber, né, muito mais. Se nós estivermos cada vez na condição de oferecer, de dar, do que estivermos na condição de necessitar. Eu falo que é por aí. Todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos aprendizes de um mestre fantástico, maravilhoso, chamado Jesus. A Raquel está dizendo aqui para nós, né, que ouvir é diferente de escutar, né? E realmente, né, acho que foi ela também que nos disse sobre a empatia, né? É preciso a gente ter empatia, né? A gente realmente se colocar no lugar do outro, né, Aloísio? Realmente Com entender certeza. a dificuldade, né, daquele irmão que às vezes nos procura, que precisa, né, de alguém que possa escutá-lo. Isso é muito importante. E a Raquel também disse aqui, lá atrás, que nós precisamos olhar além do corpo, reparando e progredindo. Então, eu falo que o Espiritismo é uma bênção para nós. Ele nos ensina a nós nos enxergarmos como espíritos, né? E igual você disse, entendermos que essa vida, essa nossa encarnação é passageira, mas nós continuaremos a viver. Então, a gente precisa enxergar além dessa vida. A gente precisa entender que esses sofrimentos que a gente traz hoje, né, que passamos hoje, é difícil, dói muito, mas vai passar, como você mesmo nos falou sobre essa, do Chico, né, essa historinha que eu gosto muito, né, que tudo passa, né, e a gente precisa lembrar disso também, não só nos momentos difíceis, mas às vezes nos momentos de alegria também, para a gente poder
aproveitar esses momentos também, mas ciente também de que isso pode passar, né? Para que a gente saiba dar valor em tudo. E a gente tem visto agora, né, nesse mês de setembro amarelo, muitas lives, muitas mensagens, né? Realmente as pessoas se mobilizando para auxiliar essas pessoas que estão passando, que às vezes vão passar ou que já passaram por esse momento de dificuldade, não é? E tem a irmã que está nos dizendo que estudar o Espiritismo é o caminho. Realmente, o Espiritismo realmente é um caminho que para nós que estamos aqui, a gente sabe que, igual eu já disse, é uma bênção mesmo, né? Eu estava lembrando de uma questão muito interessante, né, que a gente pode dizer. A casa espírita, antes de ter o atendimento fraterno, ela precisa ter o acolhimento fraterno. Porque muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, ela busca a casa espírita e a pessoa que está fazendo o atendimento fraterno não tenha talvez a devida preparação. Não estou dizendo que todos, mas parte para aquele padrão, né? Olha, você vai tomar tantos passes, você vai fazer o tratamento espiritual, você vai ler vai fazer o evangelho no lar, passa todas essas recomendações. E muitas vezes não deixa a pessoa falar. E é importante que a pessoa se expresse, que ela tenha... E você não tenha um tempo determinado, olha, 15 minutos para você. Você tem o tempo necessário para que aquela pessoa consiga se abrir. E às vezes, é que a gente costuma dizer também assim, né? Quando às vezes na casa espírita, principalmente na nossa casa que a gente frequenta aqui, era comum uma pessoa estar chegando e estar entregando uma mensagem, boa noite, seja bem-vindo, tal, entrega a mensagem. Mas muitas vezes uma pessoa está chegando na casa espírita pela primeira vez e é importante que tenha alguém na casa espírita, mesmo nas palestras, que dê esse acolhimento, que a receba. É sua primeira vez que está aqui, você sabe como é que funciona, dê uma orientação, você está precisando de alguma coisa. Porque a pessoa chegou na casa espírita não foi por acaso, se ela chegou pela primeira vez. Então, é importante que tenhamos pessoas devidamente capacitadas ali para fazer esse tipo de atendimento, este acolhimento, receber aquele irmão que está chegando à casa espírita, não é mesmo? Realmente, isso é muito importante mesmo. E às vezes a gente vê que nas casas espíritas, às vezes a gente falta um pouco com isso, né, Aloísio? A gente vê que às vezes a gente não dá realmente a atenção devida que as pessoas vão lá procurar, né? E a nossa irmã aqui, a Val Silva, ela está dizendo aqui, né, que se não fosse o Espiritismo, ela já teria se perdido no caminho, né? A gente sabe assim, né? Nós podemos falar uma coisa, né? Que nem, por exemplo, o espírita não sente a perda de um ente querido? Sente. Não somos feito de máquina, não somos de pedra, né? Nós sofremos, temos todo o direito de chorar, temos todo o direito de termos a saudade, mas a grande felicidade que a doutrina espírita, que ela é consoladora por isso, é que ela nos diz, né? Que a vida continua. E que seria muita mesquinhez de Deus, né? Se falasse assim, a vida é única. Então Deus seria extremamente injusto. Extremamente injusto porque para que um para tantas coisas boas e outro tantas desgraças, tantos sofrimentos, né? Só por aí a gente fala, então Deus não seria soberanamente bom e justo. Haveria uma preferência em tal situação em detrimento de outro. Então a gente sabe que tudo acontece dentro das situações normais da nossa vida. É que nós não temos ainda a capacidade de entender, a gente não consegue entender 2 milímetros na frente da nossa vida. A gente mal consegue, né, controlar um pouquinho do nosso dia a dia. Verdade. Né? Então é importante. E a doutrina espírita, eu falo assim, né? Tem uma frase da música do Beto Guedes, né? Que chama Do Sol de Primavera, que nós estamos já em setembro, né? Ele diz assim, que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Aprender. Então,
Eu posso saber a doutrina espírita de ponta cabeça, saber cada pergunta do livro dos Espíritos, o que diz cada uma delas, só que a prática, a vivência que nos transforma realmente, não é? E o espiritismo, não só o espiritismo, né, mas a gente vê que todas as religiões, né, sempre mostraram que a vida continua, que depois da morte do nosso corpo, né, elas entendem que alguma coisa em nós vai continuar. Mas o espiritismo ainda traz uma nova revelação, né, que é que nós teremos uma nova chance, igual você disse, não é só essa vida, nós teremos a chance de refazermos o nosso caminho. Se erramos, vamos ter a chance de tentar trilhar um novo caminho, né? De refazer de novo aquela estrada que às vezes, né, buscamos aqueles caminhos tortuosos, né, que nos trouxeram dor, sofrimento, que nos fizeram causar também dor e sofrimento aos outros, né? E com certeza. A Kátia está nos falando aqui, né, que fazer o evangelho no lar é muito importante, realmente, né? E principalmente, sim, assim, essas pessoas, né, que nós, né, às vezes quando estamos deprimidos, em dificuldades, então o evangelho no lar nos fortalece, além da gente aprender mais, ele traz para o nosso lar aqueles espíritos bons que vão nos auxiliar a passar por esse momento difícil, porque nós sabemos que vai passar, mas a gente precisa ter a fé, ter a confiança, né? Então, realmente o evangelho no lar é muito importante. Acho que foi também a nossa irmã Roselita, não entendi muito bem o nome dela, ela está nos falando, né, quando a gente falou do espiritismo, do consolador, né? Realmente o espiritismo é um consolador mesmo, né? Por nos trazer essas revelações que às vezes outras religiões não trazem. Sim. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo, né, realmente esses ensinamentos para a gente poder realmente conseguir levar a nossa vida. E eu vi que você é um estudioso do Jerônimo Mendonça, né? Gosto muito. Eu vi aqui também antes, estava olhando aqui, né, das suas lives, vou entrar lá e te seguir. Gosto aí muito do Jerônimo Mendonça e realmente foi uma vida, né, de exemplo para todos nós, como você disse, né? Que às vezes qualquer dorzinha, qualquer probleminha de saúde que temos, a gente reclama tanto, a gente diz, ai meu Deus, por quê? E a gente sempre lembrar, né, nesses momentos de dificuldade, como foi a vida desse irmão. E sim, entender que estamos longe ainda dele, né? Como você mesmo disse, um espírito de uma envergadura muito grande, né? Mas que nos trouxe realmente um exemplo que para a gente sempre lembrar nesses momentos de dificuldade, lembrar dele, né, por tudo que ele passou, que isso para nós é um consolo e um reforço, né, na nossa fé, na nossa esperança, para a gente realmente aprender a agradecer e não só reclamar. Como você disse aqui, que todo dia a maior dádiva que a gente tem é poder abrir os olhos de manhã. Então a gratidão sim, é muito importante, né, Aloísio? Eu estava lembrando que você estava falando do Jerônimo, que tem uma amiga nossa que nos segue nas nossas lives, né? E ela comentou que ela tinha, aquele dia, tinha amanhecido com o nervo ciático atacado, né? Eu até falei para ela, bem-vindo ao clube, né? Faz parte da nossa jornada. Aí ela falou assim, que ela começou a reclamar no começo, depois já lembrou do Jerônimo e falou, pera um pouquinho, não tem que reclamar de nada. O que é um nervo ciático perto do que ele passava, né? Então, são coisas que a gente... Eu costumo dizer assim, né? As nossas dores e dificuldades, antigamente a gente falava assim, olhe um pouquinho para trás, para você ver como é difícil a vida do seu semelhante. Só que, na verdade, a gente não precisa nem mais olhar para trás, a gente pode olhar do lado já. Quantas e quantas pessoas estão passando por dificuldades muito, mas muito maiores do que a nossa. E a gente tinha que, vamos supor, só pelo dom da vida, por estarmos vivos, enxergando, falando, tendo raciocínio claro, nós deveríamos estar andando de joelhos, né? A gente brincando assim, né? Ajoelhar no milho, até modo de dizer, de tão grato
por aquele momento, em vez de reclamarmos tanto de tantas coisas tão insignificantes. A gente se perde reclamando de, ou porque está muito calor, ou porque está muito frio, porque está chovendo demais, ou porque não chove. Eu falo, a gente é eterno reclamante. A gente devia ser um eterno agraciado, né? Porque quando a gente agradece, eu costumo dizer que a graça desce. Né? Então muda completamente o foco. Né? Se a gente fica reclamando, a gente fica patinando em cima daquele problema. Não vai para frente. Então quando você agradece os problemas. Eu lembro até de uma situação muito peculiar, que uma pessoa estava dizendo que ela estava no ônibus, e estava ouvindo uma conversa de duas pessoas assim, né? O ônibus é o circular da cidade. Uma pessoa falou assim que ela tinha que agradecer pelos momentos tristes da vida. A outra falou, pera um pouquinho. Tinha que agradecer pelos momentos bons e momentos tristes da vida. A outra falou, pera um pouquinho. Pelos momentos bons eu entendo que agradecer, claro, né? Mas por que eu vou agradecer pelas coisas ruins que me acontecem? Porque ela falou assim, porque quando você agradece pelos momentos difíceis que está passando, aquela situação te transforma. Em vez de você reclamar por aquela situação, você agradece. Então aquilo te transforma. É como falar, né? Você tem que estar sofrendo. Se você sofre reclamando, não tem merecimento nenhum. Agora, se você sofre com resignação, aquilo te transforma. Te coloca num outro patamar. E passamos a viver de uma outra forma, né? Isso, com certeza. E às vezes a gente não precisa nem olhar do lado, né? O nosso irmão. Às vezes basta a gente olhar para trás, porque às vezes já passamos por situações muito difíceis. E se alguém antes tivesse falado para nós que iríamos passar por isso, a gente, né, entraria às vezes em desespero. Sim. Mas passou, né? Então isso a gente vê como a nossa vida, tudo passa. E a Val está nos dizendo aqui, né, que nos consola muito saber que a vida continua e que nos reencontraremos. Mas como você disse, somos humanos e ainda somos apegados à matéria, no ver, no tocar. Por isso sofremos tanto. Faço o evangelho. Que bom, né? E realmente é isso mesmo, né, Val? É difícil, realmente, ainda somos muito apegados à matéria, não é fácil para nós desapegar das coisas materiais e principalmente dos nossos amados. Como é difícil a gente vê-los partir, né? Quanto sofremos, a saudade é muito grande. Mas o Espiritismo realmente nos consola, né? Nos mostrando que eles continuam a viver e que teremos a chance, sim, de encontrá-los novamente, com certeza, porque o que nos une são os laços do amor. Então, o amor só une. Então, com certeza. O nosso amigo Douglas, aqui da nossa Casa do Caminho também, dos Ceareiros de Jesus, está nos dizendo que realmente o Jerônimo Mendonça foi uma pessoa marcante, né? Principalmente no humor que ele tinha nos momentos de dificuldade. Essa situação foi muito peculiar, né? Porque o Jerônimo passou por um problema de uma hemorragia muito grave, né? E ele estava praticamente desenganado pelos médicos. E aí ele queria, o pessoal, deixa ele pelo menos se despedir do Chico. Não tem como. Se for para Uberaba, ele vai desencarnar no meio do caminho. Só se for de avião. Aí conseguiram um avião e levaram o Jerônimo até Uberaba. E para o Chico. E o Jerônimo estava com o lençol todo ensanguentado, né? Um lençol branco todo ensanguentado. Quando o Chico viu, falou assim, olha o nosso querido Jerônimo, está parecendo uma rosa. Vamos cada um de nós dar um beijo bem delicado, né? Na sua testa, na sua face, mas cuidado para essa rosa não despetalar. E cada um foi dando um beijo no Jerônimo. Diz que quando o Chico deu um beijo no Jerônimo, ele sentiu uma energia tão grande que praticamente cessou a hemorragia. Aí o Chico disse, né? Jerônimo, sabe por que você está com esse problema? Porque você está se fazendo de coitadinho. Para de ser o coitadinho e comece a trabalhar e fazer da sua dor um momento de alegria. Por isso que ele brincava muito das suas situações peculiares que ele passava. Ele fazia brincadeiras das suas dores e
fazia essa coisa muito alegre. E aí, se despedindo do Chico, ele falou, Chico, muita paz. Aí o Chico falou, corta o Z, né? Muita pá, né? Ou seja, muito trabalho. E a partir daí ele começou a contar essas histórias assim, bem engraçadas. Porque é a situação assim, quando você está passando por uma dor e você dá risada da sua dor, ela fica mais leve. Verdade. E aí o Jerônimo começou a fazer isso, fazer trocadilhos, contar as situações que ele passava, as situações que lá no cemitério, que esqueceram ele lá, quando ele foi acompanhar um velório, situações que ele estava no cinema, e várias e outras situações muito peculiares que o Nicola Frattari conta com muita propriedade no seu livro, né? É muito bom. O Jorge está nos dizendo aqui que as casas espíritas têm que estar sempre se reciclando e se adaptando às mudanças necessárias. Realmente, Jorge, é necessário sim. E aqui a Val está pedindo para colocar o nome do canal para a gente seguir, o seu canal, viu? Olha, reflexões.aloysio, tá, do Instagram, e também o nosso canal do YouTube, que é Reflexões Aloysio, no YouTube. Todas as lives que nós já fizemos está lá no nosso canal do YouTube, porque depois da live eu jogo para o YouTube também. Então é só nos seguir no nosso perfil reflexões.aloysio. Eu vou marcar aqui pelo meu perfil particular, fica até mais fácil aqui para vocês acompanharem. Eu estou mandando aqui o nome dele aqui, ó. A Patrícia até colocou. Mas é reflexões.aloysio, é só seguir a gente. As nossas lives acontecem de segunda a sexta às 22 horas. Nós estamos fazendo hoje o livro Flores do Coração, de Jerônimo Mendonça. São mensagens, esse livro são mensagens que o Jerônimo já tinha escrito antes de desencarnar e foi publicado 10 anos depois do seu desencarne. Foi publicado em 1999. E, então são mensagens que ele escreveu nesse livro que a Maria Gertrudes reeditou esse livro, né? Mas ele tem vários livros, ele tem... Esse daqui é Flores do Coração, ele tem Escalada de Luz, ele tem não vou lembrar todos agora, não. Cadeiras de Rodas, Na Pegadas de um Anjo e O Crepúsculo de um Coração. São os 5 principais livros do Jerônimo. E o Nicola também tem um livro muito importante chamado Novos Casos de Jerônimo Mendonça, onde ele conta com muita propriedade também, o Nicola Frattari, né, as histórias e causos do Jerônimo Mendonça. É muito interessante, é muito bom, né, a gente ter esses relatos, né, que nos ajudam a seguir melhor, né, a nossa jornada. A Raquel colocou aqui para nós o versículo 33 do capítulo 16 de João. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Realmente. Exatamente. Jesus não venceu o mundo, né? Não venceu no mundo, né? Ele venceu o mundo. O mundo. Passou pelas dores, pelas dificuldades e superou todas elas, né? Claro que nós estamos muito longe, né, do nosso mestre Jesus, mas o que ele falou? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então é o nosso caminho, o nosso guia e modelo é Jesus que nós temos que seguir. Então, se a gente conseguir ser a cada dia um pouquinho do que é Jesus, já está de bom tamanho. E eu sempre digo também uma frase muito interessante que eu coloco. Na dúvida, se você deve fazer ou não alguma coisa, leva Jesus junto. Se você estiver do lado de Jesus, ó, Jesus está aqui do meu lado, vou fazer tal coisa. Se você ficar tranquilo com Jesus do seu lado, então pode fazer. Agora, se você sentir algum incômodozinho, uma intranquilidade pela presença do nosso mestre do lado, então melhor você não fazer. Na dúvida, abstém. Boa dica. Gostei. Realmente. E isso me lembra que nós precisamos lembrar que nunca estamos sozinhos, né? Exatamente, como Paulo disse, né? Paulo já dizia que nós estamos cercados por uma multidão, né, de testemunhas. E agora mais ainda, né? Porque não só testemunhas espirituais, mas agora, por exemplo, pelas redes sociais, eu costumo dizer também uma frase muito interessante, né? Que eu gostaria de ser 24 horas por dia o Aloysio das lives, né?
Porque realmente, porque aí você fala uma coisa, pera um pouquinho, você fala uma coisa e começa a fazer outra. Você vai fazer a palestra numa casa espírita, né? E já aconteceu comigo uma vez, fazer uma palestra numa casa espírita e, né, falei e tal. Normalmente você conhece mais o pessoal da casa ali, né? E você não conhece exatamente os frequentadores. E eu estava no dia seguinte no restaurante, a pessoa olhou para mim, a mulher dele, acho que a namorada, olhou assim, os dois olharam para mim, fiquei meio assim, né? Sei lá quem são, né? Aí o rapaz veio para mim, você não é o Aloísio? Falei, sou, né? Eu nunca tinha visto. Então, assistimos a sua palestra ontem e tal. Falei, olha lá, se você faz alguma coisa diferente ali no restaurante. Acabou. Esse seguidor vai dar tchau. Então, o que eu falo, a gente tem que estar sempre atento, né? Para a gente procurar cada dia, claro, a gente não é perfeito, nós não estamos aqui, né, dando lição de moral, né? Faça isso, faça aquilo, a gente está sujeito aos nossos tropeços no caminho, com certeza, né? Mas a cada fala que a gente está dizendo, aquilo reverbera para nós mesmos. É mais uma responsabilidade. É mais uma responsabilidade, né, para nós. Essas duas situações que eu comentei com você, de Jesus do nosso lado e de ser o 24 horas por dia aquilo, eu ouvi uma vez uma amiga nossa, né, a Natália do Somos Espírita, numa live que ela fez, ela falou exatamente essas duas frases que eu disse. Falei, Jesus, pelo menos agora ficou mais responsabilidade, porque uma coisa é você falar e você ouvir o que você falou. Agora, quando o outro repete uma frase que você falou, aí já fica difícil, aí já é um sino reverberando na tua cabeça, né? Tem que pensar muito, né? Temos que pensar muito antes de falar qualquer coisa, né? Porque realmente, né, as pessoas às vezes tomam isso, né, ao pé da letra. A Kátia está nos dizendo aqui que as pessoas têm que parar de reclamar e agradecer mais para trazer a felicidade para si. Realmente, né? Esse é o caminho, né, que você realmente nos trouxe aqui. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa. Eu só queria mandar um abraço, um beijo muito carinhoso para o Everton, né, que ele está sempre junto conosco, lá, irmão da Mari e da Cláudia, e a Mari está até dizendo que aqui em casa temos um mini Jerônimo, que é o irmão dela, o Everton. O Everton tem um problema, uma paralisia, né, que ele tem, né, então ele também passa por uma situação, mas ele é um querido do coração, o Everton, o sorriso dele é contagiante. Um beijo, Everton, muito amor, muito carinho para você, para essa família maravilhosa aí que a gente está sempre conosco, viu? Que bom que ele está tão bem acompanhado. Tantas pessoas maravilhosas aí. A Patrícia está nos dizendo aqui que hoje às 22 horas, ela até mandou para a Val, tem Evangelho no Lar no perfil @ame. É Amiga Espírita. Ah, é Amiga Espírita. Ah, tá. É da Flavinha. Ah, tá. É a Flavinha, tá. Às 22 conheço, horas. Flávia Canosa. Canosa, já fizemos uma live com ela, ótimo. Então, conheço, muito bom. Nós temos aos domingos, né, o Vitor do Coração de Luz está fazendo o Evangelho às 8 horas. Às 9 horas, a Martiele do Pensamento Espírita tem a live que ela faz sobre o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. E às 22 horas, a Flavinha faz o Evangelho no Lar. As pessoas que quiserem acompanhar, é muito tocante, são bem-vindos lá também. Às 22 horas, no perfil Amiga Espírita. Ah, que bom, ótimo. A Kátia está nos dizendo aqui que temos que praticar o Evangelho sempre, realmente. Não é só fazer o Evangelho, né? O importante é a prática do Evangelho no lar. O Evangelho nos auxilia nessa prática, mas só fazer o Evangelho por fazer, por dizer que fazemos, não vai nos auxiliar muito, né? A gente tem que realmente praticar, vivenciar esse Evangelho, não só no nosso lar, mas também fora dele. Igual como você disse, deu o exemplo das lives, né? É verdade. Não adianta nada você falar e não vivenciar aquilo que você falou fora aí da casa espírita, fora do seu canal, né? E nós já estamos chegando aqui no final, Aloísio. Você quer deixar alguma mensagem para nós? Eu queria uma vez mais agradecer esse gentil convite dessa casa querida do coração,
que eu faço questão de um dia estar presente aí, né? Oh, que Esta bom. casa que acolhe, que tem nada mais nada menos que Simão Pedro, né? Arthur Valadares, que está aqui perto de nós, agora em São Carlos, né? Isso. Mas se Deus quiser, eu quero fazer um tour aí, começar a rodar a hora que passar tudo isso, começar a rodar por essas casas espíritas aí, que vai ser uma alegria muito grande. Oh, Só que tenho bom. a agradecer a todos, viu? Ficaremos muito felizes, muito bom. Vamos aguardar ansiosos pela sua presença aqui. Vai ser muito bom, excelente. Então, nós queremos te agradecer mais uma vez, tá, Aloísio, por, né, ter tirado um pouquinho do seu tempo. Estou vendo que você aí tem muitas atividades, mas por ter tirado um pouquinho do seu tempo aí para nos ajudar, para nos trazer essa mensagem muito bonita. O Samuel, que também é nosso colega lá da Casa do Caminho, está também agradecendo pela live e nos desejando uma feliz semana. Então, nós vamos mais uma vez agradecer a esse Mestre Jesus, esse irmão amado, por essa oportunidade que tivemos agora nesse momento, dessas mensagens maravilhosas, desse auxílio que nos foi trazido, agradecer ao nosso amigo Aloísio, que Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça, que tenhamos uma noite maravilhosa e que possamos amanhã acordarmos gratos a Deus, gratos ao nosso Mestre, por podermos abrir os nossos olhos e que sejamos gratos o dia todo, lembrando sempre das oportunidades que nos são dadas, que são ensinamentos que são trazidos para nós. Então, agradecendo por tudo de bom e também por tudo de ruim que nos acontece. Obrigada, Mestre amado. Esteja conosco, Senhor. Que assim seja. Então, como a Kátia nos disse, uma semana abençoada para todos. Boa noite, pessoal. Fiquem em paz. Obrigada, Aloísio. Até mais. Tchau, gente.